Galera, deixa o seu like, se inscreva no canal. O Senado rejeitou Jorge Messias para ocupar uma vaga Créditos para o no Brasil Supremo Paralelo. Tribunal Federal. Em mais de 134 anos de existência do STF, apenas 5 indicações presidenciais foram reprovadas. Todas as rejeições aconteceram em 1894, durante o governo do Marechal Toda a Floriano Peixoto. trajetória do Era um período Messias. de muita instabilidade política, após o golpe que proclamou a República. Uma das explicações para esse resultado histórico pode ser a trajetória de Messias, cuja primeira lembrança, para muitos, remonta a um episódio ocorrido há mais de 10 anos. No dia 16 de março de O cara 2016, é literalmente um gravada pela capacho. Operação Lava Jato introduziu ao Brasil um nome até então desconhecido do grande público. A voz, aparentemente gripada da então presidente Dilma Rousseff, ao telefone com Luiz Inácio Lula da Silva, Ainda bem que o Senado deu uma resposta à altura. Messias. O episódio, que paralisou a política nacional, era o cartão de visitas involuntário de Jorge Rodrigo Araújo Messias. 7 anos depois, em 2023, aquele mesmo assessor jurídico de bastidores deixaria a sombra das secretarias para assumir o comando da Advocacia Geral da União. Posteriormente, seria indicado para a mais alta corte do país. Mas quem é o homem que atravessou as crises mais agudas do Partido dos Trabalhadores para se tornar um dos pilares jurídicos do atual governo? Conheça agora, com a Brasil Paralelo, a trajetória de Jorge Messias. Com a Brasil Paralelo, a trajetória de Jorge Messias. Jorge Messias iniciou a sua carreira longe dos holofotes de Brasília. Ele nasceu em Recife, filho de um bancário e de uma dona de casa. Cresceu em Teresina, depois que o pai foi promovido para uma agência no Piauí. Estudou Direito na Universidade Federal de O Pernambuco. cabra também é Passou em fuça. para a Caixa Econômica Profissional, hein? depois para o Banco Central. Após mais um concurso, virou procurador da Sanguessuga. Fazenda Nacional. Até então, uma trajetória de servidor concursado, técnico e discreto. Foi nos governos de Dilma Rousseff que Messias consolidou a sua reputação como um coringa jurídico das gestões petistas. Primeiro, ele foi consultor jurídico do Ministério da Educação, depois do Ministério da Ciência e Tecnologia e também da Casa Civil. Tornou-se subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República, um cargo técnico de grande influência, mas quase invisível para quem está fora do Palácio do Planalto. Ali, ele era o responsável por conferir viabilidade legal às decisões políticas mais sensíveis da presidência. Desse modo, montou uma lealdade que sobreviveria até o impeachment. Em 2016, o Brasil estava em convulsão. A Operação Lava Jato avançava sobre o governo. O processo de impeachment de Dilma tomava forma no Congresso e a prisão de Lula já era considerada uma questão de tempo. Foi nesse cenário que Dilma nomeou Lula como ministro da Casa Civil. Após esse anúncio, o então juiz Sérgio Moro decidiu retirar o sigilo de uma ligação interceptada pela Polícia Federal. Era uma conversa entre a então presidente e Lula. Lula, deixa eu te falar uma coisa. É o seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ao você mesmo- espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tal Messias era Jorge Messias, encarregado de levar a Lula o termo de posse como ministro da Casa Civil. Gilmar Mendes, ministro do STF, suspendeu a nomeação, alegando que ela serviria apenas para garantir ao ex-presidente o foro privilegiado, evitando assim uma eventual prisão pela primeira instância de Curitiba. A partir deste momento, o personagem Messias estava criado. Do anonimato dos gabinetes jurídicos, ele havia chegado, involuntariamente, ao noticiário político nacional. Quando Lula voltou à disputa eleitoral em 2022, Messias estava lá, integrando o núcleo jurídico da campanha. Ele participou também da equipe de transição e ganhou a confiança direta do presidente eleito. Em 2024, ele terminou seu doutorado pela Universidade de Brasília, a UNB. Na tese, citou Lula 54 vezes, sempre num tom elogioso, mostrando seu apoio e fidelidade ao governo. A revista Cruzoé Admirador chegou a de chamar a bandido. tese de uma peça de propaganda. Aqui na Brasil Paralelo, analisamos os fatos sem filtros ideológicos e sem financiamento estatal. Com reconhecimento pela trajetória de serviços prestados, Jorge Messias foi nomeado por Lula como advogado-geral da União em 2023. Desde então,
sua gestão tem sido marcada por algumas medidas controversas. Logo que assumiu, Messias atuou pela prisão dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. E a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Confessando o crime. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. E ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, essas pessoas foram condenadas. Elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Três Poderes, não. Elas foram tentar dar um golpe de Estado. Em seguida, criou a Procuradoria É Nacional um doente. de Defesa da Democracia, a PNDD, estrutura voltada ao combate à desinformação. O órgão passou a ser chamado por críticos de Ministério da Verdade, em referência ao mecanismo de controle da informação descrito por George Orwell no romance 1984. Messias defendeu a estrutura como necessária para combater a desinformação contra as políticas públicas, mas o embate colocou a AGU no centro de uma discussão acalorada sobre os limites da liberdade de expressão e o papel do Estado na regulação do debate digital. Em abril de 2024, quando jornalistas publicaram o chamado Twitter Files Brasil, a AGU reagiu rapidamente. Messias se reuniu com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e classificou a reportagem como um ataque coordenado pela extrema-direita transnacional. Dias depois, a AGU enviou ao STF uma notícia-crime contra os autores da reportagem, alegando possível crime contra o Estado Democrático de Direito. A iniciativa foi amplamente criticada por entidades de defesa da liberdade de imprensa. Quando o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do X, o antigo Twitter do Brasil, Messias defendeu publicamente a medida. Disse que ela estabelecia um antes e um depois no relacionamento do país com as grandes plataformas digitais. Em 2024, o Conselho Federal de Medicina proibiu a assistolia fetal. Esse procedimento consiste na injeção de cloreto de potássio no coração do feto. Essa injeção causa uma parada cardíaca no bebê, em gestações acima de 22 semanas. Um ofício assinado por Messias e enviado ao STF defendeu que essa medida era inconstitucional. Ele argumentou que a legislação brasileira prioriza a liberdade da mulher. O posicionamento criou um paradoxo público de difícil resolução. Messias é diácono da Igreja Batista Cristã de Brasília. Havia declarado ser pessoalmente contrário ao aborto. Mas a AGU, que ele chefiava, havia defendido juridicamente a manutenção de um procedimento abortivo em estágios avançados da gestação. Recentemente, em fevereiro de 2026, a AGU publicou um novo parecer, desta vez afirmando que o aborto é crime e que apenas médicos podem realizá-lo nas modalidades permitidas por lei. A mudança de posição causou um estranhamento e foi lida como um movimento defensivo para evitar mais restrições ao seu nome na sabatina do Senado. Sob o comando de Messias, a AGU ampliou o uso de notificações extrajudiciais para pedir a plataformas digitais a remoção ou restrição Filhote de ditador. relacionados a posicionamentos políticos. O mecanismo é muito criticado por alguns juristas, porque ele ocorre sem ordem judicial pública, sem um processo aberto diretamente contra o autor da postagem, também sem chance de contraditório. No episódio mais recente, a AGU, a pedido da deputada Érica Hilton, determinou a remoção de conteúdos que, segundo o órgão, estariam espalhando informações falsas sobre o PL da misoginia. A ação atingiu jornalistas e usuários comuns. Entre os alvos estavam a jornalista Madeleine Laxco e o comediante Léo Lins. A repercussão foi imediata e muito negativa. Associações jurídicas questionaram se a AGU Censurador. constitucional para pressionar plataformas privadas a remover conteúdo sobre matéria legislativa em tramitação. Veículos tradicionais publicaram editoriais criticando o espírito de censura da medida. A AGU recuou parcialmente, retirando jornalistas da lista, mas manteve os outros usuários. A AGU também emitiu uma nota afirmando que Messias não havia sido informado das notificações, pois ele estava de férias desde o dia 8 de abril. No comando da AGU, entre os seus apoiadores, Messias construiu uma imagem de bom gestor. Sua gestão acumulou números expressivos na contenção de riscos fiscais. Foram mais de R$ 1 trilhão de passivos judiciais mitigados em 3 anos, segundo dados apresentados ao Senado. A indicação de Messias ao Supremo veio em novembro de 2025. A vaga foi deixada por Luiz Roberto Barroso, que havia se aposentado antecipadamente em outubro daquele ano. Essa é a terceira indicação de Lula ao STF, depois
depois de Cristiano Zanin e Flávio Dino. Mas, desde a indicação, ficou claro que o caminho para a aprovação não seria fácil. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, resistia ao nome de Messias e defendia o senador Rodrigo Pacheco para o seu lugar. Passaram-se 131 dias entre o anúncio e o envio formal da documentação ao Senado. Nos bastidores, o Palácio do Planalto negociou cargos e emendas para garantir apoio parlamentar. Um apoiador inesperado foi André Mendonça, ministro do STF indicado por Bolsonaro, mas que tem boa relação com Messias, com quem compartilha a religião evangélica. Eu faço votos que em breve você possa deixar a AGU por um bom motivo de estar comigo ali no Supremo Tribunal Federal. Com apenas 45 anos, Jorge Messias poderia permanecer na corte por até 3 décadas, até completar 75 anos e atingir Galera, a vão tolerando aí aposentadoria o ruído, viu? Com a sua rejeição, a 11ª vaga do STF segue aberta.